O principal objetivo de Jean Bottero ao escrever Au commencement était les dieux é oferecer uma compreensão profunda e acessível da religiosidade da antiga Mesopotâmia, não apenas como um conjunto de crenças, mas como uma forma de pensar o mundo, o ser humano e o divino. Ele quer reconstruir, com base em textos originais traduzidos e interpretados, o modo como os mesopotâmicos concebiam seus deuses e suas relações com eles. Botero não se limita a descrever rituais ou mitologias. Ele busca, acima de tudo, entender como os mesopotâmicos vivenciavam sua religião, isto é, qual era a lógica interna de sua visão de mundo. Seu trabalho é guiado por uma pergunta essencial: como um povo tão antigo, que criou a escrita e grandes civilizações urbanas, pensava o divino? E, mais profundamente, como isso nos ajuda a pensar as origens da religião e da civilização humana como um todo. Além disso, Botero também quer combater a tendência de interpretar as religiões antigas com os olhos das religiões monoteístas modernas, especialmente o cristianismo. Ele insiste que os deuses mesopotâmicos devem ser compreendidos em seus próprios termos, como parte de um sistema politeísta, pragmático e profundamente enraizado nas estruturas sociais e políticas da época. Em resumo, seus objetivos principais são compreender a lógica e a função da religião mesopotâmica, reconstruir a mentalidade religiosa dos antigos mesopotâmicos a partir das fontes originais, inserir a religião mesopotâmica no campo da história das religiões, mostrando sua complexidade e importância, romper com leituras anacrônicas e apresentar os deuses mesopotâmicos como eles foram vividos por aquele povo. Se quiser, posso desenvolver qualquer um desses pontos com trechos do livro ou com base em outras obras do Botero. Jean Botero define a religião mesopotâmica como uma forma de pensamento e vivência profundamente pragmática, voltada para a gestão da existência diante de um universo percebido como repleto de forças superiores, os deuses, que regiam o destino dos homens e do mundo. Para ele, a religião mesopotâmica não era uma doutrina ou uma fé, no sentido teológico moderno, mas um sistema de relações com os deuses, construído com base em práticas rituais, mitos e um senso de dependência existencial. Segundo Botero, essa religião se caracteriza por alguns traços centrais. Politeísmo funcional. A religião mesopotâmica não tinha um único Deus supremo. Os deuses eram numerosos e possuíam funções específicas, quase como autoridades especializadas em diferentes áreas do cosmos: agricultura, guerra, justiça, sabedoria, fertilidade, etc. O universo era uma cidade ideal povoada de deuses, cada um com seu cargo e domínio. 2. Antropomorfismo. Os deuses mesopotâmicos eram concebidos à imagem dos seres humanos. Tinham corpos, emoções, vontades e hierarquias. Viviam em assembleias, brigavam entre si, exigiam culto, se irritavam e às vezes até cometiam injustiças. 3. Prática ritual centrada na manutenção da ordem. A religião era menos uma questão de salvação pessoal e mais um modo de garantir a estabilidade cósmica e social. Os rituais, especialmente os sacrifícios, oferendas e orações, eram formas de comunicação e negociação com os deuses, com o objetivo de obter proteção, justiça, saúde, fartura e afastar o mal. 4. A ausência de dogmas e textos sagrados fixos. Ao contrário das religiões monoteístas posteriores, a religião mesopotâmica não possuía escrituras sagradas com autoridade final. Os mitos e os hinos eram variados, muitas vezes contraditórios, e estavam integrados a contextos rituais e literários, sem pretensões de verdade absoluta. 5. Uma teologia implícita, não sistematizada. Botero argumenta que os mesopotâmicos tinham uma visão religiosa coerente, mas não elaboraram uma teologia sistemática como os gregos ou os teólogos cristãos. Eles refletiam sobre o mundo, os deuses e o destino, mas por meio de mitos, rituais e símbolos, não por filosofia. As 6. Religião como extensão da vida social e política. A relação com os deuses era mediada por instituições, templos, sacerdotes, reis. Havia uma dimensão política clara. Os deuses legitimavam o poder dos reis e os rituais garantiam a ordem na cidade e no império. Em resumo, para Botero, a religião mesopotâmica era um modo profundamente estruturado, mas não sistematizado, de viver a relação com o invisível, com base em práticas eficazes e crenças implícitas, voltadas à estabilidade e à harmonia entre homens, natureza e deuses. Se quiser, posso comparar esse sistema com o das religiões do Egito Antigo ou de Israel, por exemplo. Botero faz isso em alguns momentos. Quer?
Jean Botero constrói suas interpretações da religião mesopotâmica a partir de uma leitura filológica, crítica e histórica das fontes textuais deixadas pelos próprios mesopotâmicos, especialmente escritas em cuneiforme sobre tabuletas de argila. Ele era siriólogo, ou seja, um especialista em línguas e culturas da Mesopotâmia antiga, e por isso seu método parte diretamente dos textos originais. Não se trata de especulação, mas de uma reconstrução cuidadosa baseada em material primário. As principais formas como ele utiliza essas fontes são: 1. Leitura direta dos textos cuneiformes. Botero dominava o acádio, língua semítica usada na Babilônia e Assíria, e o sumério, e lia as fontes sem depender de traduções intermediárias. Ele trabalhava com mitos, hinos, encantamentos, orações, textos legais, epopeias como a de Gilgamesh, instruções de sabedoria e documentos administrativos, para compreender como a religião permeava todos os aspectos da vida. 2. Interpretação contextualizada. Ele sempre tenta entender cada texto dentro de seu contexto histórico, social e ritual. Um hino não é apenas poesia religiosa, pode ser parte de um festival ou de uma invocação política. Um mito não é só uma narrativa simbólica, mas também uma expressão do modo como os mesopotâmicos concebiam o mundo. Botero não os lê de forma isolada ou com pressupostos modernos. 3. Distinção entre gêneros e intenções. Botero sabe que os textos antigos não têm uma teologia oficial por trás. Ele distingue bem entre mitos cosmogônicos, manuais rituais, listas de deuses, lamentos, orações pessoais, tratados astrológicos, entre outros. Cada tipo de texto reflete uma faceta distinta da experiência religiosa, e ele trata cada gênero com a sensibilidade adequada. 4. Apoio na arqueologia, mas com cautela. Embora dê atenção aos dados arqueológicos, como as descobertas de templos, estátuas votivas, altares e oferendas, Botero é claro em afirmar que a religião mesopotâmica só pode ser plenamente compreendida a partir dos textos. A arqueologia fornece o cenário físico e material, mas é na linguagem escrita que se revela o pensamento religioso profundo. 5. Comparações internas e evolução histórica. Ele também traça comparações entre diferentes períodos, sumério, acádio, babilônico, assírio, para mostrar como certas ideias religiosas evoluem, se conservam ou se transformam. Assim, ele vê a religião como algo dinâmico que acompanha as mudanças políticas e sociais da Mesopotâmia. 6. Postura crítica e autoconsciente. Botero é cuidadoso em não projetar sobre os antigos categorias modernas como fé, dogma ou religião organizada. Ele reconhece os limites da interpretação, a fragmentação das fontes e os riscos do anacronismo. Isso faz de sua leitura algo muito equilibrado e respeitoso com o passado. Em suma, Botero trabalha como um arqueólogo da mente. Ele escava textos, interpreta com precisão linguística e tenta reconstruir o sistema de pensamento religioso dos mesopotâmicos com as ferramentas da história e da filologia. Se quiser, posso te mostrar um exemplo concreto de como ele interpreta um texto mítico específico, como Enuma Elish ou o Descenso de Inanna. Te interessa? Para Jean Botero, os mitos ocupam um papel central na religião da Mesopotâmia, mas não da forma como estamos acostumados a pensar nos mitos nas religiões posteriores ou em tradições filosóficas. Segundo ele, os mitos mesopotâmicos não são textos sagrados com autoridade religiosa absoluta, nem são doutrinas reveladas. Eles são, antes de tudo, formas de expressão simbólica que refletem como os mesopotâmicos compreendiam a origem do mundo, o papel dos deuses, a ordem cósmica e o lugar do ser humano dentro desse sistema. Botero enfatiza que os mitos mesopotâmicos 1. Traduzem uma visão do mundo. Os mitos apresentam uma cosmologia implícita, onde o universo é concebido como um sistema ordenado por forças divinas. Cada mito não está tentando dar uma explicação científica ou racional, mas uma narrativa que dê sentido simbólico ao mundo, à criação, ao sofrimento, à morte, à realeza, à fertilidade, etc. 2. Não formam um corpo de dogmas. Ao contrário da Bíblia ou do Alcorão, os mitos mesopotâmicos não foram reunidos em um livro sagrado com autoridade normativa. Eles são múltiplos, muitas vezes contraditórios, e se adaptam a contextos diversos. O mesmo mito pode ter versões diferentes em cidades distintas ou em períodos diferentes. 3. Estão integrados à prática ritual. Muitos mitos eram recitados em festas religiosas, rituais templários ou cerimônias reais.
Ou seja, não eram apenas histórias para contar, mas faziam parte ativa da vida religiosa, servindo para reforçar a autoridade do rei, consagrar os deuses, pedir proteção ou fertilidade, ou marcar o início de um novo ciclo anual. 4. Conectam o mundo humano ao divino. Os mitos funcionavam como uma ponte entre os deuses e os homens, porque mostravam como os deuses criaram os humanos, como estabeleceram a ordem do cosmos e por que exigem culto. Eles ajudavam o povo a entender por que sofremos, por que trabalhamos, por que existem reis e cidades, por que ocorrem guerras, secas ou pestes. 5. Educam e organizam a experiência coletiva. Embora não fossem ensinados como doutrina, os mitos moldavam a mentalidade coletiva, formavam a base para a educação religiosa e moral e transmitiam valores sociais, como a importância da obediência aos deuses, da ordem, do respeito à hierarquia e da função do trabalho humano no serviço aos deuses. Servem como narrativas explicativas para o cotidiano. Mitos como o Enuma Elish, mito da criação, ou o descenso de Inanna sobre o submundo e a renovação da fertilidade, ajudavam a explicar fenômenos naturais e sociais, o ciclo das estações, a legitimidade do poder real, a morte, o papel das mulheres, a importância dos rituais agrícolas. Para Botero, portanto, os mitos eram uma linguagem simbólica da religião, que não visava a verdade literal, mas a organização mental da realidade. Eles refletiam uma tentativa contínua de se situar num mundo imprevisível, cheio de perigos e de potências invisíveis, por meio da narração compartilhada e ritualmente praticada. Se quiser, posso resumir ou comentar um dos principais mitos mesopotâmicos, com base na leitura do Botero. Por exemplo, o mito da criação no Enuma Elish ou a descida de Inanna ao mundo dos mortos. Quer ver um deles? Jean Botero explica que, na visão de mundo mesopotâmica, a relação entre deuses e seres humanos é profundamente hierárquica, funcional e contratual, e não afetiva ou moral, como em algumas religiões posteriores. Os deuses são concebidos como seres superiores, poderosos, imortais e antropomórficos, que governam o universo, mas que precisam dos humanos para manter a ordem do mundo através de cultos, rituais e serviços. Essa relação se baseia em alguns eixos centrais. Os deuses criaram os seres humanos para servi-los. Segundo Botero, essa é uma das ideias marcantes da religião mesopotâmica. Os humanos foram criados para aliviar os deuses de suas tarefas. Há vários mitos, como o de Atrahasis, em que os deuses menores se revoltam contra o trabalho pesado e os grandes deuses decidem criar os humanos para assumir essa carga. O ser humano, portanto, tem uma função utilitária, a alimentar os deuses com sacrifícios, manter seus templos, celebrar seus nomes. 2. A relação é de dependência recíproca, mas assimétrica. Os humanos dependem dos deuses para tudo: colheitas, saúde, justiça, paz. Mas os deuses também precisam do culto humano para preservar sua presença no mundo. Isso cria uma espécie de contrato sagrado implícito. Os homens prestam culto e os deuses oferecem proteção. Se os humanos falham, os deuses se ausentam ou se irritam e o caos ameaça a ordem. 3. Não há promessa de salvação individual ou juízo moral eterno. Na visão mesopotâmica, a vida após a morte é sômbria, vaga e inevitável, independentemente do comportamento do indivíduo. A religião se preocupa com o aqui e agora. A relação com os deuses visa garantir a sobrevivência, a paz social e o equilíbrio cósmico, não recompensas pessoais no além. 4. A relação é mediada por reis, sacerdotes e rituais. Os humanos comuns não falam diretamente com os deuses. Há mediadores oficiais, reis, que são escolhidos ou protegidos pelos deuses, e sacerdotes que conhecem os rituais corretos, que intercedem em nome da coletividade. Isso reforça o caráter político da religião. Os deuses estão no topo da hierarquia, mas essa hierarquia se espelha na sociedade. 5. Os deuses não são moralmente perfeitos. Os deuses mesopotâmicos são poderosos, mas também caprichosos, às vezes cruéis ou incoerentes. Eles refletem as forças da natureza e da vida humana, ora benéficas, ora destrutivas. Por isso, a religião não é sobre amar os deuses, mas sobre respeitá-los, temê-los e tentar manter-se em sua boa vontade. 6. Os deuses não intervêm gratuitamente, é preciso lembrá-los. Botero observa que os mesopotâmicos sentiam a necessidade de manter os deuses presentes, lembrando-os com orações, sacrifícios e festas. O esquecimento ritual podia significar abandono, desastre, seca, guerra. O culto era um meio de manter viva a atenção divina.
Em resumo, Botero apresenta essa relação como pragmática, funcional e religiosa ao mesmo tempo. Os deuses estão sempre acima, mas precisam da cooperação humana para manter o cosmos funcionando. Já os humanos, frágeis e mortais, devem cumprir sua parte para viver em segurança sob a vigilância dos deuses. Se quiser, posso te mostrar trechos de mitos ou hinos que exemplificam essa relação, como uma oração a Ishtar ou um fragmento do Enuma Elish. Quer ver? Jean Botero vê a relação entre religião e poder político na Mesopotâmia como profundamente entrelaçada, quase inseparável. Para ele, a religião não era uma esfera à parte da vida social e política, mas sim um dos pilares centrais da organização do poder e da legitimidade do Estado. Abaixo estão os principais aspectos dessa relação, segundo Botero. O rei como mediador entre os deuses e os homens. O rei mesopotâmico não era um deus, como no Egito, mas era escolhido, amado ou investido pelos deuses. Ele tinha um papel sagrado, pois era o principal responsável por garantir a ordem no mundo humano, a Misharum, ou justiça cósmica, em nome das divindades. Botero mostra que os reis eram vistos como representantes terrenos da vontade divina, e por isso sua autoridade tinha um fundamento religioso incontestável. 2. A fundação divina do poder real. Desde os primeiros textos sumérios, o poder político aparece como uma dádiva dos deuses. A própria ideia de realeza era considerada uma instituição celeste. Os deuses baixavam a realeza do céu para a terra. Por isso, os reis constantemente reafirmavam, em inscrições e monumentos, que seu poder vinha diretamente dos deuses, especialmente dos grandes deuses nacionais, como Enlil, Marduk ou Assur. Templos como centros de poder econômico e político. Os templos não eram apenas espaços de culto, mas centros administrativos, econômicos e sociais. Tinham terras, armazéns, funcionários, escolas de escribas e influência política. Sacerdotes muitas vezes faziam parte da elite dirigente. Botero destaca que a religião era institucionalizada dentro da estrutura do Estado, e o templo funcionava como um dos braços do governo. O ritual como reforço da ordem política. Festas religiosas, como o Akito, festival do Ano Novo Babilônico, tinham funções políticas claras, reafirmavam a supremacia do rei, renovavam simbolicamente a aliança entre os deuses e o soberano e asseguravam a continuidade da ordem social. Botero interpreta essas cerimônias como formas de teatralizar a cosmologia e a política, garantindo coesão ideológica e estabilidade. A legitimidade da guerra e da justiça passava pelos deuses. Quando um rei ia à guerra, ele frequentemente afirmava estar cumprindo a vontade de um deus. Os tribunais funcionavam sob invocação divina, e juramentos eram feitos em nome dos deuses. Botero mostra como a religião dava autoridade moral e jurídica ao exercício do poder. A religião como um instrumento de continuidade e tradição. O vínculo com os deuses era também uma forma de preservar a ordem contra o caos. A continuidade da dinastia, a reconstrução de templos, a observância dos rituais, tudo isso fazia parte de uma lógica em que o poder político precisava se mostrar como guardião da tradição religiosa e, portanto, da própria estabilidade do mundo. Em resumo, Botero vê a religião na Mesopotâmia como um elemento estruturante do poder político. Legitimava, sustentava e justificava o domínio real, organizava a sociedade e ajudava a manter a coesão do império. Se quiser, posso te mostrar um exemplo de inscrição real em que um rei mesopotâmico invoca os deuses para afirmar sua autoridade, ou até fazer uma comparação com o Egito ou Israel, que Botero menciona de vez em quando. Te interessa? Sim, Jean Botero argumenta em Au commencement étaient les dieux, que, apesar de não possuírem uma teologia sistemática nos moldes das religiões posteriores, como o cristianismo ou o islamismo, os mesopotâmicos desenvolveram uma forma de racionalidade própria ao pensar seus deuses e o mundo divino. Essa racionalidade não era filosófica nem abstrata, mas estava implícita em suas práticas, mitos, textos e organização religiosa. Aqui está como Botero aborda essa ideia. 1. Uma cosmologia coerente ainda que não sistematizada. Botero mostra que os mesopotâmicos tinham uma visão relativamente ordenada do cosmos. Havia uma hierarquia entre os deuses, uma organização das forças cósmicas e uma divisão clara entre o mundo divino, o mundo humano e o submundo. Essa ordem era racional em sua estrutura, mesmo que não fosse explicitada em tratados teológicos. Por exemplo, o deus Enlil presidia o Conselho dos Deuses,
Marduk assumia funções criadoras e políticas em Babilônia, e os deuses menores tinham atribuições específicas. 2. Uma tentativa de explicar o mundo e os fenômenos. Os mitos mesopotâmicos não são contos infantis ou simples fantasia. Eles são respostas simbólicas coerentes para perguntas fundamentais sobre a origem do mundo, a existência do mal, o sofrimento humano, o ciclo da natureza, a legitimidade do poder. Botero insiste que os mitos devem ser lidos como expressões organizadas de um pensamento simbólico sofisticado, não como irracionalidade primitiva. 3. Classificações e listas divinas. Os mesopotâmicos criaram listas sistemáticas de deuses, Dictionaries of Gods, com suas funções, genealogias, equivalentes em outras cidades, relações com estrelas e planetas, etc. Isso mostra, segundo Botero, um esforço de ordenar o mundo divino racionalmente, quase como uma ciência dos deuses. Ainda que não houvesse uma doutrina unificada, havia claramente uma reflexão organizada sobre os deuses e seu papel no cosmos. 4. Relacionamento entre divindades e forças naturais sociais. Cada deus estava relacionado a fenômenos do mundo real. Shamash com o sol e a justiça, Enki com a água e a sabedoria, Ishtar com o amor e a guerra, Ninhursag com a fertilidade. Essa correspondência entre deuses e funções mostra um esforço lógico de compreensão do mundo por meio do divino, uma espécie de mapeamento simbólico coerente, segundo Botero. 5. A linguagem ritual como ferramenta lógica. As fórmulas, preces, encantamentos e procedimentos rituais seguem regras claras, repetitivas, precisas. Para Botero, isso revela que o pensamento religioso mesopotâmico se apoiava em uma forma de lógica prática. Se o ritual for bem feito, os deuses responderão. Isso não é irracionalidade, mas uma tentativa de controlar o divino com base em experiências e observações acumuladas. 6. A ausência de teologia não é a ausência de pensamento. Um ponto forte do Botero é lembrar que os mesopotâmicos não desenvolveram um discurso reflexivo sobre a religião, como os gregos fariam mais tarde, mas isso não significa que não pensassem profundamente sobre ela. O que havia era um pensamento implícito, pragmático, simbólico, mas organizado. A racionalidade existia, só que em uma forma diferente da racionalidade filosófica ocidental. Portanto, sim, Botero vê uma forma de racionalidade simbólica, prática e estruturada, na maneira como os mesopotâmicos concebiam seus deuses. Eles não criaram teologias sistemáticas, mas desenvolveram um verdadeiro saber religioso, transmitido por escribas, sacerdotes e reis ao longo de séculos. Se quiser, posso te mostrar um exemplo de como isso aparece em algum texto religioso ou lista divina da época. Quer? Jean Botero, em Au Commencement et les Dieux, não faz uma comparação sistemática entre a religião mesopotâmica e outras religiões antigas, mas ele oferece várias observações pontuais e instigantes que permitem entender as singularidades da religião da Mesopotâmia, em contraste com tradições como a dos egípcios e dos hebreus. Essa comparação aparece sobretudo como pano de fundo para destacar o que há de original no pensamento religioso mesopotâmico. Aqui estão os pontos principais dessas comparações, segundo Botero. 1. A religião mesopotâmica é profundamente pluralista, enquanto a hebraica caminha para o monoteísmo. Botero ressalta que os mesopotâmicos nunca romperam com o politeísmo, nem desenvolveram uma teologia moralizante. Cada cidade tinha seus deuses com características, mitos e funções distintas. Já a religião hebraica, mesmo em seus estágios mais antigos, aponta para a centralização da figura divina. Até chegar ao monoteísmo ético de Javé, que exige fidelidade exclusiva e impõe normas morais. Para Botero, isso marca uma ruptura radical com o mundo religioso mesopotâmico, que era essencialmente funcional e não moral. 2. Os deuses mesopotâmicos são poderosos, mas não são modelos de perfeição moral, ao contrário do Deus hebraico. Na tradição hebraica, Deus é justo, bom e exige retidão moral. Já os deuses mesopotâmicos, como Enlil ou Ishtar, podem ser injustos, passionais, incoerentes ou violentos. Botero insiste que, na Mesopotâmia, os deuses não são adorados por sua bondade, mas por seu poder, e os humanos devem tratá-los com respeito e prudência, mas não necessariamente imitá-los. Em contraste com os egípcios, os mesopotâmicos não desenvolveram uma doutrina consolada da vida após a morte, enquanto os egípcios cultivaram uma complexa crença na imortalidade da alma e no julgamento pós-morte,
com rituais, livros e um ideal de vida eterna, os mesopotâmicos tinham uma visão sômbria e resignada da morte. O submundo era um lugar indistinto e triste, e nenhuma conduta em vida parecia garantir um destino melhor. Botero vê nisso um traço profundamente realista e até trágico da religiosidade mesopotâmica. 4. O papel político da religião é forte tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, mas com diferenças importantes. No Egito, o faraó era considerado um deus encarnado, o próprio mediador entre os mundos. Na Mesopotâmia, o rei era apenas um escolhido dos deuses, alguém que agia em nome deles, mas permanecia humano. Botero vê isso como um traço menos teocrático que o egípcio, embora a religião também fosse central para legitimar o poder. 5. A religião mesopotâmica se articula em torno de um saber prático e ritualista, diferente da religiosidade profética dos hebreus. Enquanto os mesopotâmicos desenvolveram um corpo técnico e ritualístico muito elaborado, com fórmulas, exorcismos, oráculos e observações astronômicas, a tradição hebraica valoriza a escuta da palavra divina transmitida pelos profetas, com forte ênfase na justiça e na conversão moral. Botero mostra que os mesopotâmicos confiavam na eficácia do rito e não em uma relação pessoal com o divino. Barcês, a religião mesopotâmica é conservadora, tradicionalista, sem rupturas internas fortes. Ao contrário das tradições proféticas de Israel, ou mesmo das reformas religiosas do Egito, como a de Akenaton, a religião da Mesopotâmia evoluiu lentamente e por acumulação, preservando crenças arcaicas por séculos. Botero vê nisso um sinal de continuidade cultural, mas também de rigidez e pragmatismo. Não se buscava a verdade última, mas sim a manutenção da ordem e da relação funcional com os deuses. Em resumo, Botero valoriza a originalidade e complexidade da religião mesopotâmica, mas mostra que ela contrasta profundamente com a abstração moral do monoteísmo hebraico e com a sofisticação metafísica e funerária dos egípcios. Ele evita julgamentos de valor, mas reconhece que a tradição hebraica rompe com a religiosidade do Oriente Próximo, ao introduzir uma visão ética e transcendente de Deus que influenciaria fortemente o Ocidente. Se quiser, posso montar uma tabela comparativa simples com base nessas ideias ou sugerir passagens onde essas comparações aparecem mais claramente. Quer que eu faça isso? O livro Ao Commencement était les dieux, de Jean Botero, é considerado uma obra essencial tanto para os estudos da religião quanto para a compreensão da civilização mesopotâmica. Suas contribuições são amplas e devem ser destacadas em vários níveis: metodológico, historiográfico, teórico e interpretativo. Abaixo estão os principais pontos que resumem a importância da obra. 1. Aproximação humanista e antropológica da religião antiga. Botero trata a religião mesopotâmica não como um sistema de crenças exóticas ou arcaicas, mas como uma forma legítima de pensamento humano, voltada para responder aos grandes enigmas da existência: a vida, a morte, o sofrimento, a ordem do mundo, o lugar dos homens no cosmos. Ele ajuda o leitor moderno a compreender por dentro o raciocínio religioso dos antigos mesopotâmicos, em vez de simplesmente descrevê-lo. 2. Revalorização do pensamento simbólico mesopotâmico. Uma das grandes contribuições do livro é a ideia de que, apesar de não haver uma teologia sistematizada, os mesopotâmicos pensavam religiosamente com lógica e coesão. Botero mostra que havia uma cosmologia organizada, mitos estruturados e uma prática ritualística coerente, revelando um modo de raciocínio que alia imaginação, tradição e experiência concreta do mundo. 3. Articulação entre religião e sociedade. Botero insiste que a religião não era uma esfera separada da vida cotidiana. Ela estruturava o poder político, a economia, a justiça, o calendário, os rituais públicos, a educação dos escribas. O livro contribui, portanto, para entender a religião como um fato social total, nos termos de Marcel Mauss, algo que moldava toda a vida coletiva. 4. Acesso direto às fontes, com domínio filológico. Diferente de obras mais generalistas, Botero escreve com base direta nas fontes originais da Mesopotâmia, graças ao seu profundo conhecimento da língua cuneiforme e das tábuas sumério-acadianas. Isso dá à obra rigor acadêmico, sem perder a clareza e o estilo acessível. Ele traduz, comenta e interpreta textos com sensibilidade histórica e filológica. 5. Comparação com outras religiões antigas sem anacronismos tais.
Ao tratar brevemente das religiões egípcia e hebraica, Botero não cai no erro de comparar julgando ou hierarquizando. Ele sabe contextualizar cada tradição no seu tempo, mostrando rupturas, continuidades e especificidades culturais. Essa abordagem contribui para uma história comparada das religiões mais respeitosa e metodologicamente sólida. 6. Formação de uma imagem mais precisa do pensamento religioso antes do monoteísmo. O livro ajuda a desconstruir ideias equivocadas de que as religiões antigas eram irracionais, infantis ou sem profundidade. Botero mostra que, antes do monoteísmo, havia formas ricas, diversas e sofisticadas de religiosidade, com perguntas e respostas que continuam ressoando nas tradições posteriores. 7. Popularização séria de um campo altamente especializado. Por fim, Ao Commencement était les dieux tem o mérito de tornar acessível ao público leigo um tema erudito, sem simplificar excessivamente. Botero consegue comunicar o fascínio da cultura mesopotâmica para leitores interessados em história, religião, filosofia e antropologia, o que ampliou o interesse por esse campo fora do meio acadêmico. Em resumo, a obra é uma ponte entre o mundo antigo e o pensamento contemporâneo, e oferece uma das mais finas análises já feitas sobre o imaginário religioso de uma das primeiras civilizações da história. Ela continua sendo referência obrigatória para quem estuda a história das religiões, a Mesopotâmia e o nascimento do pensamento religioso humano. Se quiser, posso sugerir livros complementares ao Botero ou autores que dialogam com ele, tanto para aprofundar o tema da religião mesopotâmica, quanto para contrastar com outras tradições.